Nessa videoaula, vamos configurar uma timeline 5.1 e daí fazer a configuração do áudio nas saídas 5.1 do nosso vídeo. Então eu vou começar aqui dando o nome, 5.1. Vou vir aqui em Settings e definir o tamanho. Eu quero ele aqui em Custom, de 29 de frame rate, 1920 por 1080, e ele é Square Pixel por ser uma imagem digital em Full HD. Sem fields, colocar aqui meu preview em Microsoft RLE, do mesmo tamanho, 1920 por 1080. Desligar aqui o Linear Color e eu montei aqui meu áudio, eu montei aqui minha parte de vídeo. Vou vir aqui em Tracks para montar agora a parte de áudio. Por padrão ela vai vir em estéreo. Eu vou mudar aqui para 5.1. Se eu quiser adicionar mais canais ou menos canais de áudio, eu posso vir aqui, clicar em mais ou menos para deletar. Você pode criar também pela timeline, eu já vou mostrar como é que faz, mas também pode criar por aqui. Vou clicar em OK. E eu tenho agora minha timeline Full HD com áudio 5.1. Eu vou vir agora em cenas e eu vou trazer aqui na parte de filme a cena que eu vou utilizar. E no caso é uma cena que eu já tratei no After Effects. Fiz aqui uma brincadeira de cor lá no After, coloquei uma chuva. E lá no final também eu coloquei uma explosão. Então tem aqui a cena geral. E agora eu vou colocar os áudios nessa cena. Então tem aqui vários áudios, todos esses áudios aqui são monos. Mas eu tenho aqui minhas faixas de áudio, elas são voláteis, elas normalmente vão ser estéreo, mas se você jogar um mono ela aceita também. Caso eu jogue um áudio 5.1, ele vai criar uma nova faixa para 5.1. Mas por padrão, as faixas de áudios no Premiere, quando você cria, elas são tanto para estéreo quanto para mono. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito na faixa e definir se eu quero deletar uma faixa ou adicionar mais faixas. Se eu vir aqui em customizar, ele vai estar customizando esses botões. Quem mexe, já mexeu com o Premiere nas versões antigas, você clicava aqui, ele ia trazer uma opção aqui para você customizar quantas faixas você quer. Na versão mais nova eles adicionaram umas opções diferentes. Você tem aqui como customizar, por exemplo, se ele vai ter um preview do volume em cada uma das faixas separadamente, ou você quer ter um botão de balanço direto na faixa. Então ele ficou um pouquinho mais profissional, mas ficou também um pouquinho mais confuso por ter muito mais opções. E se você quiser aqui fazer um management das faixas, você faz direto aqui pela aba. Você adiciona e deleta, adiciona o submix direto aqui pela opção de função. É só vir aqui no cantinho, botão direito. Agora eu vou vir aqui e testar os áudios. Vou selecionar o primeiro áudio, dar um duplo clique, dar um play. Ele é um áudio de pegadas. Então eu vou colocar na faixa 1. E ele não vai durar aqui a faixa inteira, então eu vou precisar dele duas vezes. Eu vou duplicar, só arrastar segurando o Alt. E eu vou repetir aqui ele nessa último pedaço de volume. Se eu quiser mover ele de uma forma rápida na timeline, eu posso usar Alt no Mac Option. Setinha para a esquerda e para a direita. E vou dar um play aqui para testar o áudio. Tem que fazer isso mais uma vez, então seguro o Alt, arrasto. Jogar por cima do último pedacinho. E eu tenho já aqui o áudio de pegadas. Agora na próxima faixa, coloco o próximo áudio. Tem aqui um barulho de sirene. Jogar aqui o barulho de sirene na próxima faixa. E encolher aqui para a duração da minha cena. Na sequência aqui eu tenho um barulho de chuva ambiente. Vou selecionar aqui na faixa e cortar o que está sobrando. Deletei. O próximo aqui é um barulho de explosão, que eu vou colocar aqui na parte do vídeo onde tem a explosão. Posso abrir aqui o Waveform para achar certinho o momento da explosão. E clicar em Play para testar. Está muito antes, vou ter que acelerar, então Alt para a direita, para ir movendo para a direita. Testar novamente. Talvez um pouquinho mais para a direita. Tranquilo. Diminuir aqui o tamanho da duração do áudio. Diminuir aqui a barra de rolagem. E o último áudio aqui é uma trilha. Eu vou dar um duplo clique para selecionar o pedaço da trilha que eu quero. Marco aqui o IN.
jogo lá embaixo na timeline. Vou cortar aqui o pedaço de final. E eu já tenho aqui todas as faixas de áudio. O que falta fazer agora é equalizar essas faixas de áudio. Então eu venho aqui o Window e vou escolher aqui a opção Audio Track Mixer. Assim que ele trouxe a opção de Audio Track Mixer, eu tenho acesso a todos os tracks. Eu não preciso mais brincar tanto com a timeline, posso vir aqui direto nos tracks. E eu tenho em cima um mapeamento desses áudios, que na direita eu vou ter o meu master final, tenho como dar os nomes e os volumes. Então eu vou começar fazendo o seguinte, ó, eu vou clicar em solo e vou fazer áudio por áudio. Eu vou também clicar aqui em looping, para ele sempre ficar em looping entre meu vídeo. Então vou dar um play. E esse primeiro áudio de pegadas a gente pode deixar bem mais baixo, para ficar bem mais sutil. Então é só o áudio de pegadas. Eu vou deixar aqui centralizado no meio do gráfico aqui do meu home theater, mas eu vou centralizar aqui em todos os canais. Se a gente prestar atenção aqui, ó, ele não está afetando todos os canais, então eu vou vir aqui na opção de Center e jogar aqui bem no centro do home theater. E aqui ele agora vai afetar os 5 canais. E vou deixar mais baixinho. Clico aqui em solo no próximo. E esse aqui é um barulho de sirene, que eu quero bem baixinho. Só como um áudio de fundo. E eu vou puxar ele aqui para as caixas de trás. Então a gente vai ter não só de fundo, mas também vindo lá de trás, só os sons de sirene. Se eu quiser, eu já posso ir renomeando. Aqui, por exemplo, é a sirene. E aqui é pegadas. Aqui eu posso fazer isso porque eu estou trabalhando com uma cena só. Se eu tivesse várias cenas, é melhor você definir pelo tipo de distribuição de áudio. Daí sempre que você for jogar o áudio, você já joga na distribuição correta. Que nem, por exemplo, aqui vai ser o centro. Então eu vou colocar como center. Aqui são os sons de trás, então eu vou colocar aqui como back. E assim por diante. Então eu vou vir agora para o próximo, eu desligo esse. E clico solo nesse. Esse é um barulho de chuva, eu vou diminuir aqui a chuva. Desse eu vou fazer um pouco diferente só para brincar. Eu vou vir aqui e deixar no centro. E vou também colocar aqui com barulho de subwoofer. Então ele vai um pouquinho no subwoofer esse barulho de chuva. Então aqui embaixo eu vou determinar que é o center subwoofer. E tá vendo que esse áudio aqui ele não está bem equalizado no centro? Se eu quiser eu podia jogar um efeito, por exemplo, de fill left. E ele vai jogar o áudio da esquerda na direita. Ou fill right e faz o contrário. Também se eu quiser eu posso usar o outro painel. Aqui de Audio Clip Mixer. E ele está aqui no canal 3, que é o que está em solo. E tentar fazer um balanço melhor. Então eu consigo ver aqui ó, que eu precisava jogar um pouco mais para a esquerda. Então eu vou jogar aqui um pouco mais para a esquerda. Na verdade estou jogando na direção contrária, vamos jogar aqui para a direita. E daí você vai brincando ali até definir certinho o pano teu áudio. Aqui ele ficou bem mais equilibrado já. Posso tirar aqui o Clip Mixer agora, vou clicar aqui em fechar e voltar para a minha edição. Vou vir no próximo solo. Nesse aqui não tem um áudio algum. Deixa eu ver se lá embaixo eu não tinha sem querer tirado o áudio. Aqui é a explosão, então ele vai estar só lá no fim, então deixa eu já vir direto para o fim. E aqui a explosão, eu vou colocar ela mais para trás, eu quero ela em todos os canais, mas eu quero ela mais para trás, para ser mais impactante no áudio de trás. Vou colocar aqui como center, mas mais para trás. E vou colocar aqui no subwoofer para ter um gravão também da explosão. E vou diminuir um pouco o volume para não ter um exagero aqui no volume. Já vou nomear lá embaixo. Então esse é center, back, sub. Aí depois quando eu precisar eu já sei qual que é essa faixa. E agora a última faixa, faixa 5, que é a trilha. E até para trabalhar aqui com a trilha, eu vou fazer escutando todos os áudios para eu já ter um mix final.